Olá, meus amigos! Está começando o Com a Palavra Cast, o podcast de Mondaí, Santa Catarina. Estamos agora no episódio 4 e hoje temos como entrevistado o Laércio da Millennium. Não é isso, Diácono? Isso mesmo, pessoal. Isso mesmo, Alexandre. Eu estou muito feliz de te receber aqui. Feliz porque eles patrocinaram e feliz de poder contar a história da Millennium, porque nos dias de hoje a gente precisa saber lidar com tecnologia, mas tem que saber também aonde tem que pedir ajuda. E ali na Millennium, todas as vezes que eu sempre fui muito bem atendido e sempre conseguiram me auxiliar nessas questões de tecnologia. A gente vai conversar sobre o início da história da Millennium aqui em Mondaí. Então, muito obrigado, Laércio, por ter vindo. Pode se apresentar agora. Valeu, muito obrigado, Giacomo, muito obrigado, Alexandre, obrigado pelo convite. A gente voltar aí, onde tudo começou, o que a gente faz, né? Então, tudo começou lá no finzinho do ano 2006, né? Então, na verdade, ali acho que mais foi uma oportunidade, eu tava meio por fora, né? Que naquela época o sócio era o Paulo, né? O Paulo, a esposa dele. E surgiu a oportunidade lá, então eles adquiriram a Millennium, que naquela época só fornecia cursos de informática, né? Curso de informática e secretariado. Aí, naquela época, eu acho que deu 30 dias, aí eu já entrei na empresa, 30 né? dias logo da abertura? Com 30 dias, logo no início, né? Tanto que eles estavam precisando de pessoal para trabalhar, né? Eu tive um episódio, né? Que eu era agricultor, né? Eu tive um episódio, me deu um hemangioma. Aí eu tive que tirar e o médico proibiu de pegar no sol e no pesado, né? Aí, né? Então, pra mim foi... Aquele choque. Isso, então se uniu ali. Eles estavam precisando, né? Eu estava precisando também. Nós conversamos, como a gente era de comunidades vizinhas, né? Os dois eram das comunidades aqui de Mondaí? Isso, ele então era lá veio lá do Cates, né? E eu então era do Evas, né? Então a gente se conhecia, meio que os nossos pais se conheciam, né? Então acho que tudo facilitou ali pra gente ter entrado na Millennium. Show de bola. E onde ficava a primeira loja da Millennium? Eu lembro, eu não sei se foi o primeiro lugar, que é lá na frente, onde hoje é o Elemar. A gente chama de Elemar. Não, ali já foi o segundo. Ali já foi o segundo lugar. Isso começou lá em cima no prédio do Sérgio Kish. Tem associação comercial ali. Pior que é. Ali começou, né? Aquela salinha ali. Então tinha os cursinhos ali. Depois até a gente tentou agregar a questão de papelaria junto, mas daí não era muito, não combinava muito, né? Então com o tempo foi se deixando isso aí. Como que eram esses cursos? Que tipo de curso que era na época? 2006? Então, isso, lá em 2006. E já tinha. Então ele era um curso interativo, né? Então, era uma empresa de São Paulo lá que fornecia os cursos, né? Era um sistema que era instalado no computador e ele era autoexplicativo. Então, a pessoa usava fone, né? O computador, os programinha ia falando, a pessoa ia fazendo, né? O que ele pedia, clicar, é o que a gente chama aqui. hoje de EAD, praticamente. É basicamente isso aí. Era um cursinho para aprender a mexer no computador. Isso. Tem de todos, né? Tem para aprender, tinha desde iniciante até computação gráfica, né? Tinha auxiliar do escritório, tinha também, então tinha toda a linha de cursos aí. Um mundo diferente, né? Eu lembro, o meu primeiro computador foi em 2007. Sim. Então, nossa. Não, era bem lá no início. Então, as máquinas que a gente tinha lá, comparadas de hoje, né? Era Windows XP, Windows 98. Não, já tinha XP. Já era o XP, né? Então, eu, Windows 98, não peguei quase nada, né? Então, peguei ali, depois tinha o Windows 2000, né? Sim. Mas eu já comecei do XP pra frente, né? Então, hoje já foi uma grande coisa. E tu comentou até sobre essa questão de tecnologia, mas no período, como que Mondaí estava nessa questão ali? Vocês, eu sempre falo em oportunidade de mercado, isso. Sabe? Como que era Mondaí? Tinha muita concorrência? Vocês viram que tinha um potencial de crescimento nessa área? Como que funcionava? Naquela época era bem mais escasso, né? Então, tu vê até a venda de equipamentos, então praticamente não existia. Tinha... Se eu não me engano, tinha 2 lojas que forneciam, né? Mas era muito escasso, né? E tinha bastante demanda, né? E de curso então, não tinha naquela época? Não, de curso não tinha. Então, meio que foi uma oportunidade ali que surgiu, né? E foi se seguindo em cima disso. E esse período, eu lembro, computador era vendido em loja de móveis, né? De eletrodoméstico, não tinha um nicho específico. Não era específico, né? Tinha até uma e outra empresa específica, mas que nem eu comentei antes, era bem escasso, né? Não tinha o que tem hoje, né? Então hoje tu dá um coice em cada esquina ali, tem alguém vendendo computador, né? Vendendo alguma coisa fazendo manutenção. Né? Ou fazendo manutenção, é bem isso aí. Então na época era bem mais escasso, né? E eu acho que foi um acerto, né? Porque a gente vem só crescendo desde então até hoje, né?
Hoje a gente está com 2 lojas montadas aí, bem equipadas, então acho que É foi um Mondaí e acerto. Porã, né? Isso, tem Mondaí e Mondaí e Porã. Porã do Oeste. Esse Porã do Oeste. Mondaí agora, então, 2006, vamos fazer, fim do ano que vem, vamos fazer 20 anos aqui em Mondaí, né? Nossa, Então, e lá nós completamos agora 3 anos esse ano. há Então 3 anos é em Porã. novo ainda. Bem novo. Eu achei que até Bem era mais, recente. mais antigo em Porã. Não, é bem recente ainda. E assim, a experiência de vocês com tecnologia no início, como que era? Vocês, lógico que vocês foram aprendendo bastante coisa, mas tipo, vocês tiveram uma preparação antes de abrir? Então, aí acontece a mesma situação que acontece com os equipamentos, né? Então, cursos quase não tinha. Hoje, você faz curso online, né? Sim. Então, naquela época não tinha. Então, a gente foi buscar o primeiro curso de manutenção em si, a gente foi buscar lá em Itapiranga, né? Tinha um cara lá que tinha, que fazia e tal. Então, a gente foi lá. E depois a gente foi indo. Daí, a prática, a gente aprende no aperto, né? Você aprende também, né? E foi indo. Depois foi surgindo mais uns cursinhos para fora, a gente foi fazer e estamos ali hoje. Ramo de tecnologia, sabe que todo dia tem coisa nova, Sim. né? Então, é sempre um desafio, aparece problema novo, solução nova, então é por aí mesmo. E lá no início, vocês ofertavam o curso, né? Quantas pessoas trabalhavam na loja? Como que foi essa dinâmica? Na verdade, naquela época, se não me engano, tinha 2 funcionários e os 2 proprietários daí, né? Uhum. Então, como o curso, ele era, vamos dizer, autoexplicativo, então só tinha que estar um instrutor junto para caso a pessoa não conseguisse entender, né, qual era o procedimento, alguém teria que Uhum. auxiliar, né? Mas era bem tranquilo, assim, era um sistema que funcionava muito bem, né? Então a gente pagava uma franquia lá para ter esse sistema, né? E a gente vendia e ofertava para os alunos, então. Que legal. E os principais desafios, assim, no começo do negócio, assim, já também como um ramo de empreendedor, quais que foram os desafios que vocês vivenciaram? Na verdade, desafios acabaram surgindo mais em uns ano mais para cá, né? Porque aí começou a entrar também outra empresa que fornecia cursos, né? Uhum. Então a gente já viu um desafio, ó, vamos ter que fazer alguma coisa diferente, né? Então fomos implementando. Então a gente fazia campanhas de captação de alunos, né? Dava Eu lembro. descontos. Eu lembro disso. Você lembra da época, Eu né? lembro, né? E além dos cursos, o que mais vocês ofertavam na loja, assim, lá no princípio? Então, como comentado anteriormente, né? Então a gente a princípio tinha os cursos e começou a trabalhar com papelaria, que depois mais para frente, então a gente acabou deixando por não fazer muita parte do negócio, né? Aí mais tarde, né, como a pessoa sempre quer mais, né, quer incrementar alguma coisa, foi incrementado então a questão da manutenção, né, nesses cursos que a gente foi buscar, e a venda de equipamentos também, né. Então, a partir dali depois foi sendo incrementado a questão de vender som automotivo, Olha só, foi começado a vender também outros aparelhos eletrônicos, aparelhos de som, televisores, né, e foi incrementando, né, tanto Teve que uma hoje... febre aqui em Mondaí uma época até tinha um empreendimento exclusivo para som automotivo, né? Isso, tinha Aí, uma época ali, era uma falha, né. meu Então, Deus do todo céu. mundo queria, cada um queria ter o som mais potente no carro. Então, E foi aí. uma época boa ali. A gente vendeu bastante som mesmo. Até a gente fez uma parceria com uma empresa que instalava, né? Aham. Então, tipo, a gente vendia porque a gente não instalava. A gente não tinha técnico para instalar. E daí Então eu vocês fizeram. encaminhava. vendi o equipamento. Então, assim, vendia muito. Tinha uma época ali que foi um negócio bem aquecido, tá? A gente vê isso até na entrevistada anterior, que foi a própria Bianca da farmácia, que, tipo, as empresas em cidade pequena, no caso Mandaí, elas procuram se ajudar, né? Tipo assim, tem a questão da concorrência, mas se puder ter colaboração, Sim. sempre cresce A mais. concorrência, eu sempre digo assim, a concorrência é uma coisa saudável até certo ponto, né? Uhum. Então, acho que a gente tem que ser... Muitos não respeitam, né? Eles querem logo extrapolar, mas assim, eu acho que a concorrência até um certo ponto é muito saudável. Sim, serve Mesmo para para você. as empresas, né? Não só, mais ainda para o cliente, né? Uhum. Mas até para as próprias empresas ajudar, acho que é um ponto bem positivo também. Acho que vale a pena ser analisado. Serve para você melhorar o teu atendimento, né? Correr atrás. Com certeza. E às vezes, assim, a gente hoje tem também essa parceria que às vezes a gente precisa, tem alguma peça que você precisa, vamos dizer, para logo, né? E você não tem. Então a gente acaba pegando emprestado, ou a gente se compra, se vende um do outro, né? Então, para se ajudar, né? Não é para um ficar atrapalhando o outro, né? Sim. Então, é para se ajudar E mesmo.
hoje em dia na loja, né? A loja cresceu muito, então. E como que está a equipe hoje? Quais que são as especialidades dos profissionais? Como que Então funciona? hoje a gente tem um pessoal com conhecimentos bastante variados, né? Cada um foi setorizado, né? Então a gente tem um pessoal técnico ali que mexe com parte de placas, né? Parte de smartphones, daí outro pessoal mexe com videogame, computador, notebook, essas coisas. Então cada um faz a sua parte, né? Então a Vocês gente tem estão uma em quantos estrutura bem hoje? legal. Nós estamos em 9, se não me engano. Eu me fugiu. Apertou aí. Mas sim, pessoal técnico mesmo são 3, né? Aham. São formados, né, que trabalham, né? Daí outro pessoal do financeiro, né, e pessoal de venda. E esses 9, eles são contando as duas? Eles Sim, fazem contando as duas. contando as duas. Isso, contando as duas. Fazem manejamento, assim, né? Isso, exatamente. Até acontece um pouco a questão dos aperta quando é questão de férias, né? Então a gente sempre Sim. tem que ficar revezando, sempre apenas um de férias, né? Então hoje, como a gente tem um pessoal altamente capacitado ali, né? Então o rendimento deles é bastante legal, né? Então a Uhum. gente não precisa ter aquela quantia grande de pessoas, né? E eles conseguem dar conta da casa. É, a questão da correria, hoje mesmo, para gravar esse, o Laércio veio de Porã, né? Tava em Porã. Hoje estava imponente. E aí é uma correria, tá louco. Sim. Na verdade, essa questão, como tem eu e minha esposa, né, que somos os Sim. donos da loja, então a gente meio que dividiu, vamos dizer, as cargas, né? Então ela fica mais, desculpa aí, ela fica mais na loja aqui de Mundaí e eu fico mais lá em cima, né? Porque tem que sempre auxiliar, sempre surgem dúvidas, né? Às vezes vem pessoas, né, que querem falar com a gente, né? Então tem que estar presente. Né? Mas Muito tem bem. funcionado muito bem. E vocês têm um leque bem grande, bem amplo de manutenção, né? Pelo que você falou. E, assim, de produtos. Qual que é o leque de produtos? Qual que é a variedade que Nossa vocês senhora, tem bastante oferecem? coisa. Tem bastante coisa lá. Se eu for falar de tudo, acho que nós ficamos uma hora ali falando. Mas assim, tem desde o que é a essência mesmo é computadores, né? Computador, notebook, celulares, acessórios, tanto de celular quanto informática. Impressora, escritório, cadeira gamer, cadeira de escritório, móveis para escritório também tem alguma coisa, né? Não é o foco, mas a gente tem também, né? Televisor, a gente trabalha forte na questão de televisores também, imagem, atualização. Então, é muita variedade, bastante coisa mesmo que a gente tem ali. O mundo digital tá lá na loja. Tudo. A gente costuma falar assim, a gente tem quase de tudo. Uhum. Então, assim, questão de... O E pessoal se não tem, arranja, né? Dá um jeito. dá um jeito. Corre Às atrás. vezes não consegue, tá? Mas geralmente consegue. Questão de o que o pessoal procura bastante a gente, porque a gente tem bastante opção de cabos e adaptadores, né? Sim. Adaptadores de vídeo, de áudio, essas questões para você adaptar de um equipamento, a gente tem praticamente de tudo, dá para dizer. Eu lembro na época da pandemia que eu tive que ser socorrido. Tá louco, a gente tinha que fazer as aulas em casa, montar material, e aí deu um problema no cabo do celular, e aí, cara, não tinha jeito. Sim, não tinha como trabalhar. Não tinha. E daí eu acho que até foi o Larso que foi. Lá abriu a loja, tirou aqueles corentão que todo mundo que passa na Milênio sabe, tem uns corentão lá. Mas o ponto principal da loja que eu usufruí foi o meu videogame, que eu tenho eu não sei quantos anos que eu comprei lá. Meu Deus do céu. Esse aí faz tempo. Fora as manutenções que eu já fiz e tudo isso. Questão de... Só mais complementando aqui, questão do videogame também, a gente trabalha bastante, né? Vem bastante videogame para conserto. Tem algumas coisas que a gente tem uma certa limitação, né? Que exige laboratórios específicos. Mas aí a gente também tem parceria com o pessoal de fora, né? Que a gente, se o cliente aprovar, no caso a gente tem caminho. Mas, assim, a maioria das coisas, o que a gente conseguir fazer, a gente costuma fazer ali mesmo. Então, videogames tem também novos para vendas. Às vezes tem épocas que a procura é bastante grande, né? Muito bem. E na tua visão, assim, qual é a importância de você ter o produto e ter também a assistência técnica para ele? Isso eu acho que é de fundamental importância, né? Com certeza, a gente percebe isso. O cliente, ele vem e procura isso. Porque muitas pessoas, elas têm um certo grau de dificuldade de lidar com equipamentos eletrônicos. Tá? Ainda mais se pegar pessoas um pouco mais de idade, né? Porque hoje está todo mundo conectado, né? Sim. Então, assim, a gente tem o que a gente chama o tal do pós-venda, né? É muito forte que a gente tem isso. Né? Que a gente tem o pessoal que tem o conhecimento e pode ajudar essas pessoas. Né? Então, muita gente vem, às vezes ela nem compra equipamento com a gente, mas ela vem lá
pedir um auxílio, alguma coisa. A gente Uhum. não vai se negar também, né? Com certeza. Mas acontece bastante isso aí. Outra coisa, precisar, você deu, às vezes tem um equipamento, deu alguma coisinha de errado. Vamos ter que mandar para fora. Não vai mandar para fora, né? Tu vai dar uma olhada primeiro se tu consegue consertar ali, né? Uhum. 95% dos problemas a gente arruma ali mesmo, né? Então, a pessoa não fica sem aparelho. E quais são os problemas mais comuns, assim, que eles levam para vocês, né? Hoje o que mais problema dá são os smartphones, né? Porque não por ele ser ruim ou alguma coisa, mas acidentes acontecem, né? Sim. Nem foi comentado, o pessoal está conectado, né? Toda Uhum. hora em tudo que é lugar. Agricultor em cima do trator, o pedreiro lá no 10º andar caiu o celular, então esse tipo de coisa, né? Então, conector de carga, né? Quebra carregando ou cai e quebra a tela, né? Então, é um dos problemas mais recorrentes hoje em dia. Vou te fazer uma pergunta que não estava programada, quero ver essa, porque, Opa, olha, surgiu agora. Quando o celular molha, botar no arroz, colocar no arroz, ele tem alguma lógica nisso? Tem um pouco de lógica sim, só que então você tem que deixar ele bastante tempo e geralmente o pessoal não tem Não tem paciência para esperar. paciência. Então assim, o que aconteceu? O celular molhou, ele se desliga. Tá? Ele percebeu a umidade, ele se desliga. Então não tente ligar. Tá? Deixa ele desligado e leva para fazer leva para um profissional fazer a limpeza. Tá? Porque daí muitas vezes o pessoal eles querem logo saber se está ligando ainda, só que daí ele acaba dando um curto e muitas Ele vezes já acaba queimando o microfone, queima a tela e queima. Então assim. Então, se querem ter uma parede, não. Se ele se desligou por conta, deixa desligado e leva fazer manutenção. Ai, ai. E assim, qual que é o perfil de cliente que mais procura a sua loja? Tem alguma idade, uma faixa etária ou é geral? Boa pergunta. Tu sabe que uma vez tinha muito isso de faixa etária, né? Uhum. Geralmente quando começou a loja, geralmente era pessoal jovem, Uhum. tá? Até porque era curso, né? Quem mais procurava eram os pais para dar o estudo, o curso para os filhos, né? E hoje mudou muito. Hoje a gente tem clientes, vamos dizer assim, dos 8 anos até 70 anos. E celular todos têm, né? Sim, hoje em dia Então todo se mundo tem tornou, celular. sim, tem celular, seja para navegar nas mídias sociais, seja para se comunicar, porque ficou muito mais fácil. Então, assim, hoje tem, claro, a grande demanda continua sendo a classe trabalhadora, né? Que é ali, tipo, dos 15 anos até os 50 ali, mas tem idade hoje já não é mais o foco, né? Tem de tudo. Muito bem. Mas então, falando sobre essa questão de confiança, de manter os clientes, porque a gente sabe que as empresas aqui de Mondaí, né? Eu sempre foco a questão Mondaí, porque é uma cidade pequena. Sim. As pessoas, elas são realmente clientes de determinadas lojas por vários motivos. Você tem aquele cliente chamado cliente fiel. O que tu acha que segura? Porque, por exemplo, eu já conversei com a Aline sobre isso, que às vezes, tipo, todo mundo sabe que tem determinadas coisas que vai ser mais caro na Millennium, mas aí a questão do serviço prestado não tem como discutir, porque ele é muito bom, o Exatamente. serviço. Boa pergunta, Giacomo. Então, eu acredito seriamente o que mantém hoje o cliente é a confiança que ele tem em você, o serviço que você presta, né? Então, quem a gente vem comentado offline, né, é o valor do serviço, não o preço. Isso. Então, hoje, se você vai querer comparar um serviço com outro, às vezes a qualidade é diferente. Né? Então, isso está na essência da Millennium, desde sempre esteve, a gente fornecer produtos e serviços de qualidade. E um pós-venda também que funciona. Deu alguma garantia, claro, tem ali, vai funcionar, vai ser resolvido, né? Então, eu acredito que isso é muito que mantém o cliente fiel, que foi comentado. A questão da comunicação, né? É fácil se comunicar com vocês, pelo menos eu vivo isso. E assim, podem achar que eu tô puxando o saco, não me importo muito, mas a questão que eu sempre fui atendido dentro, lógico, do possível, no que eu precisava numa questão de emergência. Esses dias eu tive que chamar para ir na escola no meio de um conselho de classe, e o meu note simplesmente morreu. E aí aquilo me ajudou muito, me ajudou muito. A gente tem sempre assim, dentro do possível, né? Isso. Então, vai ter os casos que você vai chamar que é urgente, mas a gente está num outro atendimento ou em outros atendimentos também que são urgentes, né? Então, não vai ter como.
Mas sempre tem aquela, né? A gente fala com uma pessoa, pode ser mais tarde, a gente conseguir te atender antes, a gente sempre vai estar fazendo com certeza. E não é só você, tá? Que nem você comentou. Sim, É sim. para os outros também, tá? É para todo mundo. É bom deixar claro, né? Senão vão achar mesmo, né? Tá louco, não. E nesse sentido, assim, de um serviço de excelência, então, pode-se dizer, o que a loja faz para acompanhar as mudanças da tecnologia que evoluem tão rápido? Isso aí tem, vou dizer, cursos, estudos diários, né? Uhum. Como tem coisas novas diariamente, então a gente sempre tá aberto e sendo necessário também fazer, né? Sim. Então a gente fica sempre de olho, né? O pessoal técnico também, eles sempre atentos, né? Ao que surge de novidades para estar correndo para conseguir oferecer sempre o melhor e mais rápido para os nossos clientes. Muito bem. Então a excelência é sempre o foco. E o que você pode dizer que mudou nos últimos anos? Qual foi a grande evolução da tecnologia? O que mudou nesses últimos anos para cá? Cara, o que eu vou te dizer? Acho que o que vem chamando bastante atenção agora, nos últimos tempos, é a questão da inteligência artificial, né? Com certeza. Muita gente falando, Isso. vou perder meu emprego, eu vou ser inútil, não vou servir, né? Então, mas eu acho que a inteligência artificial, ela vem como ser um negócio para ajudar, para te Sim, ela auxiliar. é uma ferramenta. É uma ferramenta, não para querer concorrer contigo, né? Tanto Sim. que você é humano, né? Você tem a tua inteligência natural, então foi a inteligência natural que criou a artificial. Isso. Então, assim, acho que é um negócio que ninguém é para se desesperar, você, claro, tem que fazer a sua parte, né? Uhum. Mas eu acho que foi um dos maiores avanços dos últimos tempos. Claro que entrou anos atrás a questão das telas ali, as telas touch, né? Celular, smartphone, tablet e tal. Mas essa da inteligência artificial acho que foi que vem se destacando. Tá em alta. Conseguir aliar, né, até a própria assistência técnica com a inteligência artificial, né? Ela ser uma ferramenta até para isso. Só que Isso. igual vai ter que ter alguém especialista ali para cuidar Sim. disso. Não adianta também você ter as melhores inteligências artificiais ali e você não saber usar, né? Com certeza. Então você tem que ter o conhecimento para conseguir tirar um proveito dela também, né? Senão ela acaba sendo inútil também. Ela Sim. pode te demonstrar o caminho, mas você tem que fazer. Sim, mas ela espera que você pergunte para ela, né? Que você faça a pergunta certa. É verdade. E assim, você acredita que a assistência técnica ela ainda vai crescer? Como que está o ramo da assistência? Mesmo hoje em dia, as pessoas trocando de celular a cada ano, a cada 6 meses, como que você vê esse mercado? Vai ter cada vez mais essa oferta de aparelhos, né? Aparelhos novos, né? Ofertas tentadoras sempre, né? Mas eu acredito que vai se manter sim, porque às vezes tem situações que não resolve você comprar um equipamento novo. Você depende do conserto. Um exemplo, às vezes vamos dizer, é um cara que trabalha só com o celular o dia inteiro. Aí caiu, quebrou e o cara não tem um backup. Então vai fazer o quê? Tem tudo no celular dele e não consegue mais acessar. Ele vai fazer o quê? Ele vai se obrigar a consertar para ter acesso aos dados, né? Então assim tem inúmeras situações, né, que aparecem, casos reais que aparecem. As pessoas não, eu preciso consertar isso aqui. Outro detalhe, a gente tem uma enorme variedade de estoque de peças, né? Então assim é difícil a pessoa não sair no mesmo dia com o seu aparelho consertado. Então isso é um grande diferencial nosso. Muito bem. O que tu diria que hoje seria um desafio, o maior desafio, assim, para manter uma loja como a de vocês estruturada, com pessoal, com entendimento sobre o trabalho? Sim. O desafio sempre é a questão de lidar com pessoas, né? Então, assim, como a gente tem uma estrutura ali, é um pouco mais tranquilo, né? Mas sabe que pessoas, às vezes, é um grande desafio. Mas, até então, a gente tem se dado muito bem, né? A gente não tem sentido grandes falhas. Claro, falha acontece, né? Acho que o ser humano é passível disso. Mas acho que no momento está tudo tranquilo, tudo certo. E para o futuro, a Millennium tem algum projeto, alguma novidade? O que vocês estão pensando para o futuro? Não está pensando. Vamos deixar no suspense essa aí. Não pode falar, né? Não pode falar. Alguma falou, né? Então vem coisa por aí, Alguma coisa vai acontecer. Não, com calma, né? Então a gente, que nem foi comentado, né? A gente investiu bastante na loja nova de Porã, né? Então são 3 anos ali, então a gente está caminhando, engatinhando ainda, né? Empresa nova. Então a gente não vai dizer que vai rolar outra coisa, né? Vai acontecer alguma coisa, né? Mas vamos devagar por enquanto. Sempre firme, né? Bom demais.
E, bom, não quer falar o segredo, né? Mas Não tem segredo. assim, a gente falou bastante sobre várias coisas, os desafios e tal, e as motivações, por exemplo, para continuar no ramo. O que motiva vocês a continuar nessa batida? Tecnologia, é que assim, né? A gente é meio suspeito para falar de tecnologia, porque a gente é fascinado também na tecnologia. Mas trabalhar com tecnologia, o que motiva a continuar nesse ramo? Então, tecnologia tem as suas partes boas, né? Só que daí quando acaba a parte, pode cuidar, quando termina a tua parte legal com a tecnologia, quando dá um BO, você leva onde? Né? Sim. Então, assim, a gente tá ali, a gente também gosta de tecnologia, só que a gente trabalha muito com problemas, né? E é muita pressão. Voltando ao caso de antes, né? A pessoa trabalha com o aparelho, ela tá ali em cima, né? Ela quer, tu vai ter que consertar e tal. E nem sempre é legalzinho de fazer. Então, assim, você tem que ter um controle emocional legal ali para não... Né? Então, mas é muito legal. O que nos motiva, tanto eu quanto a minha esposa, né? A gente entrou nessa, então foi agora em janeiro que a gente adquiriu toda a parte societária, né? Então, é porque a gente se achou, se encontrou nesse negócio, que ela era funcionária, ela achava que lá ela estava no lugar certo, né? Mas então acabou dando uns problemas lá, acabou vindo para a Millennium e a gente se encontrou ali. Então, a Millennium hoje, a tecnologia é a nossa vida. É o que a gente sabe fazer, é o que a gente gosta de fazer. E é o que a gente vai fazer. Legal, maravilhoso. Legal. E assim, agora faz a tua propaganda. De que forma que os clientes podem entrar em contato, conhecer melhor a loja? Pode aproveitar o microfone. Posso olhar para a câmera? Com certeza. Então, para achar Millennium é muito fácil. A gente está em todas as redes sociais, né? As lojas também, as duas lojas são bem localizadas, né? No centro das duas cidades, né? E é aquela questão, né? Eu convido a todos para vir e conhecer o que a gente tem. E às vezes você falando, eles podem achar, não, mas é uma coisa. Mas vá conhecer, fale com o pessoal, né? Veja como é que funciona. A gente tem um diferencial a oferecer. E pode confiar, o que a gente fala, o que a gente promete, vai ser cumprido. Bom, eu vou aproveitar essa fala, né, e agradecer, porque a gente acabou pedindo auxílio, se eu não me engano, foi semana passada, e essa semana a gente concretizou. Precisava de algumas ferramentas aqui para o podcast. Como a gente falou, a gente vai melhorando aos poucos. Então, quero agradecer vocês disponibilizaram para nossas gravações um ring light e também um cabo HDMI, que a gente ainda está trabalhando nisso. Estão estudando ele? A gente está estudando ele. Ainda bem que você está aqui. Acho que então, depois da gravação ele vai ficar aqui ajudando um pouquinho. Obrigado por contribuir com a gente, né? Desde o primeiro momento que eu fui lá, conversei em primeiro momento com a Aline, porque, como você falou, é a pessoa que fica aqui, né? Certo. Daí ela acreditou logo de cara, assim, no projeto. Já falei com ela sobre questões futuras, o que eu imagino no ano que vem. Vamos ver como que vai funcionar. Mas, por enquanto, eu quero agradecer muito vocês. E foi a empresa de tecnologia que eu fui em primeiro lugar, a empresa querendo negócio, empresa confiável. Eu usufruo bastante, então, muito obrigado. Vou aproveitar e agradecer também, cliente nosso há tanto tempo, né? Sim. Tá sempre aí junto com a gente, conhece nosso trabalho, né? Te agradeço por isso também. Beleza, gente. Obrigadão, então. Estamos encerrando mais um Com a Palavra Cast. Obrigado pela audiência de todo mundo. Compartilhem, sigam nossas redes sociais, comentem com seus amigos. Sigam a Millennium, sigam a gente. E até a próxima. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.